Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu estou muito feliz de ter você por aqui para assistir esse vídeo e me acompanhar aí nessa jornada de estudo de estrutura de dados utilizando a linguagem Go. Se você caiu de paraquedas agora, tá? A gente tá estudando aqui esse livro Entendendo Algoritmos e na descrição desse vídeo eu vou deixar cupom de desconto para você comprar, caso você queira, porque, sério, esse é o melhor livro de algoritmos que eu já li. Ele vai te introduzir a esse mundo aí da estrutura de dados e algoritmos de uma maneira bem simples, enxuta, objetiva, com diversas ilustrações para você ir entendendo e facilitar o seu aprendizado, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, né? Onde o autor ele vai ensinar um novo algoritmo, que é a ordenação por seleção, mas para a gente aprender a fazer esse algoritmo, né, estruturar, criar um código para ele, primeiro a gente tem que entender algumas estruturas de dados. E aí eu vou compartilhar com vocês hoje sobre 3 estruturas de dados. E aí a gente vai ver como elas funcionam na prática em Go, tá? Pode ser que funcione de um jeito diferente em outras linguagens de programação, mas aqui o nosso live coding vai ser em Go. Então vamos lá! Bom, vamos lá, capítulo 2, eu vou dar um overview para vocês aí sobre arrays, listas encadeadas e maps, tá? Eu vou acabar desenhando aqui na tela, vou mostrar exemplos aí de código em Go. Eu deixei alguns exemplos já prontos aqui para ir mais rápido e aí eu vou colando e explicando para vocês, tá? Vamos lá. A estrutura de dados de array. O array nada mais é que a capacidade que você tem de armazenar múltiplos itens do mesmo tipo em um bloco que você vai pré-determinar o tamanho dele, tá? E esses índices, eles são armazenados de uma maneira indexada e ordenada, tá? Então, os seus índices, eles são ordenados. Aqui, por exemplo, a gente tem um array de tamanho 6, né? Porque ele começa no 0, e ele é indexado de 0 a 5. E os seus elementos são inteiros, né? São números inteiros. Então, esse é um array, é um espaço na memória que você vai reservar para guardar múltiplos itens do mesmo tipo. Só que, quais são as particularidades dessa estrutura de dados, né? O que eu posso fazer com elas quando se trata de operações? Aqui eu vou ter que acabar desenhando. Deixa eu até selecionar aqui. Quando se trata de operações. O que é isso? Quando eu quero adicionar um novo item no meio dessa lista, o que acontece? Quando se trata de operações e eu quero ler um item que está no meio desse array. Como que eu posso fazer isso? Eu consigo acessar o elemento a partir do índice. Então, basta eu fazer array índice 3, que eu consigo acessar o elemento 22. Né? Então, para leitura de uma maneira dinâmica, de uma maneira aleatória, ou eu tenho uma regra que eu preciso ler o item 4, eu preciso ler o item 5, o array ele é uma ótima opção para você precisa de acesso rápido, um acesso que eu não preciso fazer diversas operações para encontrar o elemento. Porém, quando eu falo de operações de adicionar e deletar, aí o array já se torna uma estrutura de dados um pouco lenta. Por quê? Né? Deixa eu apagar aqui. Digamos que eu quero adicionar um novo item. Na verdade, eu vou remover, né? Digamos que eu quero remover, porque aqui eu tenho o tamanho 6, né? Então, se eu adicionar, vai dar palma, vai deixar, porque eu falei que é o tamanho 6. Então, digamos que eu quero remover o número 22. E o número 22, ele é o elemento 3. Então, quando eu removo um elemento, eu vou ter que rearranjar todos os outros índices e trazer eles para cá. E aí eles assumem o índice do que estava aqui, e aí sim continua, e aí eu acabo ficando com mais um bloco vazio aqui para adicionar algum item caso eu queira na minha operação. Então, percebe que não foi simplesmente deletar? Eu tive que
encontrar esse item, remover ele e rearranjar os outros índices. Quando eu quero adicionar, por exemplo, se eu sempre adiciono no fim, beleza. Eu peguei mais de um quadrado. Eu tô sempre fazendo uma operação, né? E tô adicionando aqui no final. Mas e se eu quisesse adicionar depois do índice 1, né? Por algum motivo, eu preciso de fazer alguma ordenação, tem alguma regra no meu código que esse 22 precisa estar aqui antes do 36. E aí? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que passar o meu 22 para cá. Eita, tá confusão. Rearranjar os meus outros elementos para cá e reordenar, né? Reorganizar os meus índices. Então, 0, 1, 2. Aí eu teria que mudar aqui o 3, o 4 e o 5. Né? Então, não é uma operação simples. Um outro exemplo que a gente tem é o exemplo do cinema, né? Você tá com o seu namorado, por exemplo, e mais um grupo de amigos, né? Um casal de amigos, e vocês querem assistir um filme no cinema, todo mundo sentando um do lado do outro. Então, vocês precisam encontrar 4 cadeiras, né? Vocês são 2 casais, 4 cadeiras, uma do lado da outra. E é mais ou menos assim que funciona o array aí na memória do seu computador. Você vai reservar um tamanho de 4, né? 4 lugares para você guardar os seus valores, seus itens. E é assim que vocês vão sentar no cinema, um do ladinho do outro. Vocês reservaram 4 lugares um do lado do outro. Mas digamos que, a gente tem um amigo que talvez, né? Um casal de amigos que talvez vá ou não vá. Então, vocês reservam, mais 2 cadeiras por precaução. E aí, por mais que vá só vocês 4, beleza, já estava reservado, não vai ter nenhum problema. Mas digamos que esses amigos venham e trazem mais um amigo com eles. Aí a gente já tem um problema, porque não estava reservado, aqui sentou outra pessoa. Então, você tem que criar um novo espaço, né? Tem que encontrar um novo espaço que vá precisar redimensionar esse array. Você copia os itens que tem dentro dele e aí você cria um novo, com um novo tamanho, onde vai caber esse novo amigo que chegou. Então, um exemplo aí pra gente entender como funcionam os arrays, basta a gente lembrar de como funciona a reserva de cadeiras no cinema, tá? Vamos agora partir para as listas encadeadas. É outra estrutura que o autor ensina aí no capítulo 2. A lista encadeada, ela vai consistir em você armazenar valores, múltiplos valores, eles podem ser string, int, pode ser um objeto todo aí dentro, e eles não precisam ficar exatamente um do lado do outro, como na reserva da cadeira do cinema, ou na memória do computador. Eles ficam aonde dá. É como se você fosse assistir o filme de cinema, tá tudo cheio, não tem lugar um do lado do outro para você assistir com o seu parceiro, mas aí você pega o lugar que dá e aí ele sabe onde você tá e você sabe onde ele tá, né? Vocês meio que guardam o endereço da cadeira um do outro para caso precisarem conversar. Então, é mais ou menos assim que a lista encadeada vai funcionar. Ela vai ter um bloco ali onde você vai ter um valor, pode ser um objeto, pode ser uma string, pode ser um int, uma estrutura, e em uma parte dela você vai guardar a referência, um ponteiro, um endereço de onde está o próximo valor. E aí você tem um próximo bloco de valor, ele vai ter referência para o próximo, até que a parte que você guardou para armazenar o endereço do próximo item seja nula. Tem que ser null. Quando for null, quer dizer que você chegou no final da sua lista. Então, um exemplo que a gente pode usar para entender o funcionamento da lista encadeada é o mapa do tesouro. Por que eu vou usar o mapa do tesouro como exemplo? Para falar de operações. A gente falou de operações no array, né? De adicionar, remover, leitura. Então, a gente entendeu que para leitura, o array ele é mais rápido, mas para adicionar e remover ele é mais lento, porque eu tenho que rearranjar todos os itens. Já para a lista encadeada, para leitura ela é lenta, mas para adicionar e remover ela é rápida. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo do mapa do tesouro. Eu tô aqui eu sou esse barquinho e o meu tesouro ele tá aqui em cima. Só que, beleza, eu tenho um mapa que não vai para cá, tá? Esse daqui é só pra gente entender o resultado final.
O meu mapa, ele manda eu ir para essa barraquinha aqui. E aí eu vou para essa barraquinha e aí nela eu consigo o próximo endereço do lugar que eu tenho que ir para encontrar esse tesouro. E aí ela me joga para esse barquinho aqui. E aí eu vou até esse barquinho e aí, beleza, onde que tá o tesouro? Ah, não sei o final. Você precisa ir em outro lugar ali, falar com outro barco para pegar o endereço. Então, beleza, me manda para esse barco aqui, né? Que é o endereço de barco que tá relacionado ao tesouro que eu tenho. Tá, cadê? Como que eu faço para encontrar o tesouro? Tá, para você encontrar o tesouro, você tem que falar com fulano nessa casa aqui, que tá nessa ilha. Então, eu vou até lá. Ah, onde que tá o tesouro? Aí aqui nessa ilha eu consigo um endereço que me leva para o mapa do tesouro. A leitura na lista encadeada é desse jeito. Para eu chegar no tesouro, eu não consigo acessar ele diretamente porque eu não sei onde ele tá. Eu só consigo saber onde ele tá quando eu passo por todos os elementos e pego a referência do próximo e aí eu verifico, é o tesouro, é o tesouro, é o tesouro. Finalmente encontrei. Mas, se eu quiser adicionar um nível de dificuldade, digamos que eu tivesse que passar por outro lugar antes de chegar ao tesouro. Digamos que eu tivesse que falar com a pessoa desse barco aqui, depois desse aqui, né? Então, era só, ao invés desse aqui apontar para cá, eu apontar para cá, e aí esse daqui apontava para essa casa dessa ilha. Então, pode ver que para adicionar um novo elemento na minha lista, eu só mudei o apontamento. E para remover também, digamos que eu quero remover esse obstáculo e esse barco aqui. Então, eu removo eles, removo seus apontamentos, e aí eu mudo esse apontamento aqui direto para ilha. E aí acabou, removi os itens, removi os apontamentos, então para essas operações a lista encadeada costuma ser mais rápida. E aí a gente tem a estrutura de maps, né, que é basicamente chave-valor. Aqui a gente, digamos que a gente tem uma chave-valor de uma tabela de pontuação aí, e cada chave ela tem que ser única, tá? Então, quantos pontos a Júlia fez? Aí vai me retornar 150. Carlos é uma chave, vai me retornar o número 122, e aí eu acabo sabendo a pontuação de cada um. Vamos agora ver na prática como funcionam essas estruturas de dados. Vamos fazer um array em Go, né? Lembra que o array eu preciso definir o tamanho fixo para ele? Então, digamos que eu tenho um array aqui de tamanho 3, né? Ui, tem que dar um nome, né? Vou botar de animes. E aí, eu falo que o tamanho dele é 3. Então, se eu pegar animes 0 e falar que é igual a Naruto, beleza, vai estar preenchido com Naruto. Opa! Boa! Preencheu. Agora, se eu quisesse preencher, né, com um número maior que uma quantidade maior que 3, ui, eu salvando o código. Meu código ia quebrar porque eu falei que, beleza, meu array só comporta 3. Então, já vemos aqui que essa regra de que o tamanho que quando eu crio o array, ele é fixo, ele é imutável, não consigo mudar. Se eu tiver que adicionar mais elementos, eu vou ter que criar um novo array com um novo tamanho, tá? E aí, para isso, se eu quiser preencher tudo aqui, esse array, eu posso fazer um for e menor que 4. Opa. E eu vou preenchendo os animes até o tamanho 3, na verdade, né, que eu criei. Com Naruto, todos eles vai ter Naruto, e é isso aí. Depois, senão eu ia ter que criar um outro array com vários nomes de anime, fazer dois arrays aqui. Mas percebe que eu tenho que passar por cada item para implementar, né?
Se eu tiver que remover, é uma operação ainda bem mais complicada. Eu vou ter que fazer a partição de array e tal, mas eu vou deixar o exemplo de código aqui na descrição desse vídeo, e aí vocês vão poder ver todas as operações com array, tá? Ainda sobre array, a gente tem os slices, né, que são como se fossem arrays com tamanhos variáveis, né, mutáveis. Então, tá, que isso não se encaixa no array, mas só para mostrar para vocês. Então, eu tenho a minha var animes aqui, que é uma lista do tipo string, tá? E aí eu não defini um tamanho, então significa que ele é variável. E aí eu posso... isso é chamado de slice aqui no Go, tá? Deixa eu até comentar. E aí eu uso o append para adicionar novos elementos, novas coisas aqui. Então, vou adicionar Naruto, vou adicionar Jujutsu. Pode observar que em nenhum momento eu defino um tamanho, tá? E aí ele vai ir adicionando. Tá, já mostrei array, slices. Agora vamos ver a estrutura de lista encadeada, que ela é um pouquinho mais complicada, tá? Primeiro eu vou acabar criando uma estrutura aqui de nó, né? E aí esse nó ele vai ter um nome, que vai ser uma string. Eu vou guardar nomes de pessoas. E aí vai ter um next, que vai ser basicamente um outro nó. E aí eu vou ter uma lista, que ela vai ser já um objeto também, uma estrutura de dados, que vai ter o meu first, o meu read, né? O meu item que eu vou estar apontando. Que vai ser um nó, meu primeiro item, né? Como a minha lista vai começar. E aí a gente pode criar essa lista aqui. Eu vou criar ela como um ponteiro, né? Já fazendo referência para esse objeto que eu quero modificar. Só que como que eu vou adicionar um novo item aqui, né? Um novo nó? Eu vou criar um ponteiro, um método para ficar modificando essa estrutura. Então, como que a gente cria um método em Go? Para modificar essa estrutura, vou criar como ponteiro. Vou adicionar item mesmo. E aí eu vou receber um name do tipo string, e aí esse método ele vai ser void, ele não vai fazer nada. Eu já tenho aqui o código pronto, já vou ir colando aqui, vou escrevendo rápido, e aí eu vou deixar o exemplo, vocês podem até entender com mais calma depois. Mas aí eu vou ter que criar um novo node com o meu name, que eu recebi. E aí eu vou ver se o meu read ele já está preenchido. E ele não tiver preenchido, então o meu read vai ser igual ao meu new node. E aí dá um return. Eu não quero continuar fazendo mais nenhuma operação. Caso contrário, então, eu vou atribuir a minha variável o lread. E aí, se meu current.next for diferente de new, meu read atual for diferente de new, meu current.next vai ser igual ao meu current vai ser igual ao current.next. Então, eu estou modificando essa variável aqui. Essa aqui de fora, né? Agora eu falo que ela é igual a esse next que recebeu aqui. E aí eu modifico ele, falando que agora ele é igual ao meu new node. E aí basta eu adicionar, né, minha lista encadeada com add item. Vou adicionar meu nome, Laís. Vou adicionar aqui o Azael. Vou adicionar o Joãozinho. Opa, Conzinho. Joãozinho. E aí, vamos printar o nosso resultado aqui da lista. Como que a gente vai printar essa lista? Não é simplesmente a gente printando list aqui que vai rolar, né? Até porque ela é basicamente um ponteiro aqui da nossa memória. A gente vai ter que iterar nos itens, tá? E aí a gente vai ler um por um.
Então, eu vou pegar e vou atribuir a minha lista, né, o meu read a uma variável. E aí, enquanto o meu next for diferente de new, eu quero continuar printando dígito. O nome. E aí depois eu mudo o meu next, ou o meu cur, pelo next. É mais ou menos uma recursão que tá rolando aqui, né? Fico atualizando essa variável até que o next chega a new, né? Que é como eu mostrei para vocês como que eu entendo que é o final da lista e que eu tenho que parar. E aí apareceu aqui. Ai, não apareceu o Joãozinho. Por que não apareceu o Joãozinho? O que eu fiz de errado? E agora pra desligar essa merda aí, meu? E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Meu, tá tudo igual. Tudo igual. Só foi a questão de eu entrar no dia seguinte e funciona. O código tá tudo igual ao outro vídeo, só mudei nomes de variáveis. E funcionou. E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura de maps em Go, né? Que vamos criar aqui um map de pontos, que vai ser parecido com um evento. E vai ser um map de string, com chave única e int. Ops, eu não atribuí valor, eu só falo o tipo da variável. E aí aqui eu crio pontos, Laís é igual a 320, pontos Azel igual a 120. E aí aqui eu já criei os meus maps com os seus valores. Então, opa, para eu acessar o valor de Laís. Peraí. New map? Ah, não inicializei. Pronto. Precisava ter inicializado. Ou eu criava ele assim, vazio. E aí eu consigo acessar o valor. Se eu quiser, por exemplo... deixa eu printar aqui todos meus pontos. Meu map inteiro. Se eu quisesse, por exemplo, deletar o valor aqui do Azel, deletar um elemento do meu map, eu posso usar a função delete do Go. E aí eu passo o map e a chave que eu quero deletar, por exemplo, Azel. E aí eu printo novamente. E aí vai estar atualizado. Sem a chave Azael aqui. E é basicamente assim que os maps funcionam em Go, né? Para eu adicionar, basta eu criar uma nova chave, né? Eu não tenho um tamanho definido, não defini um tamanho quando criei. E atribuir o valor, né? Aqui eu falei que é um int, então só pode ser int, não pode ser um texto aqui na frente. E para deletar tem a função delete. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês aí na próxima aula, né? Onde a gente vai fazer mais um overview aí de Go, né? E de estrutura de dados e continuar com o algoritmo que a gente aprende no capítulo 2. E eu vejo você na próxima. Até mais, abraços, se cuidem!